vamos iniciar nosso Evangelho, prece e irradiação do Centro Espírita Cearense. Boa noite, irmãos e irmãs. Oremos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre. Que a boa espiritualidade nos envolva de luz e paz, para que possamos refletir e seguir os ensinamentos do Evangelho de Jesus e assim fortalecer em nossa caminhada a sabedoria, a calma, a disciplina, o amor e a fé em Deus, para buscarmos sempre construir um mundo melhor. Por maiores que sejam as dificuldades que muitas vezes vêm para que possamos evoluir, crescendo na seara de Jesus e seguindo em frente, com a vontade de servir, de fazer o bem, sempre adiante, pensando positivamente com Jesus no coração. Que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Item 4. Candeia sobre o alqueire. Porque fala Jesus por parábolas. É de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio, constantemente, oculta o sentido de suas palavras, sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica, dizendo a seus apóstolos: falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes, por enquanto. Digo-vos, porém, a vós, porque dado vos foi compreender estes mistérios. Procedia, portanto, com o povo, como se faz com crianças cujas ideias ainda não se desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir. Portanto, há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria sem a esclarecer. Dá-se com os homens, em geral, o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra, fora da estação, não germina, mas o que a prudência manda calar, momentaneamente, cedo ou tarde, será descoberto, porque chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, pesa-lhes a obscuridade. Tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre a sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que sem a luz da razão desfalece a fé. Muito boa noite, caríssimos irmãos. Para que tenhamos o melhor entendimento do Evangelho de hoje, eu convido a todos a atribuir às algumas palavras citadas no Evangelho algumas conotações. A mensagem que Jesus traz quando fala: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire, põe-na ao contrário, sobre o candeeiro,
a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Entendamos a candeia como sendo uma lamparina. Pode-se entender a verdade como sendo a luz que sai desta. O candeeiro é o local onde fica a lamparina. E o alqueire, na linguagem antiga, era conhecida como uma cama sem estrado. Nela tinha um entrelaçado que servia de apoio para colocar a palha para dormir. Este era o alqueire. Mas nesse caso, a conotação não é física. Podemos perceber que não era viável colocar uma lamparina sobre a cama, pois poderia pegar até fogo. Mas a questão nesse contexto, a ideia era a seguinte: se nós contarmos uma informação que é importante para todo mundo, somente para 2 pessoas, somente vai beneficiar essas 2 pessoas. Mas e as demais pessoas que precisam dessa informação? O que é para beneficiar 1 ou 2 pode beneficiar outros. E se eu tiver que fazer o bem a 1 ou 2, eu posso fazer para mais pessoas, o que é justo e democrático. Agora compreendamos. Se a candeia é a verdade nesse contexto, muito mais que mostrar a verdade a todos, é preciso mostrar a verdade para quem quer entendê-la, porque é gradual. Só entenderá a verdade quem tiver maturidade para entendê-la e quiser entendê-la. Não adianta ouvir e não escutar. Não basta também procurar falar de forma fácil e compreensível a todos. Quem vai ouvir precisa estar disposto a absorver o que vai ser falado. Caso contrário, nenhuma boa vontade de explicar será suficiente para quem não quer entender. Um outro ponto que precisa ser ressaltado é a parte que diz: a luz precisa ser colocada sobre o candeeiro para que vejam a luz os que entram, a fim de que ilumine a todos que entrem na casa. Quer dizer que é preciso ir em busca do que queremos aprender ou entender. Para que sejamos iluminados, se faz necessário que entremos na casa. E essa atitude de entrar é a busca daquilo que queremos para entender, que é a luz da verdadeira, que está nas leis divinas que regem todo o universo, que vem sendo percebida conforme a evolução dos homens na Terra. Jesus trouxe a verdade, mas até hoje, há mais de 2000 anos, ainda existem muitos sem entendê-la ou sem querer entendê-la. Temos então a prova da sabedoria e a misericórdia divina, ao revelar a verdade possível a seus filhos e esperar paciente que eles a percebam, a entendam e a aceitem quando lhe for possível, de acordo com a sua vontade, sem imposições, apenas com o funcionamento das leis sábias, justas e misericordiosas. E para os que já aprenderam essa verdade, cabe vivenciá-la e ajudar os demais irmãos a compreendê-la, mas sem imposições, e sim através do bom exemplo e utilização desta verdade. Caríssimos irmãos, não nos cabe então o esforço e perseverança, pois para aprender as leis divinas, que conseguimos perceber, sentindo, pensando e vivendo de acordo com elas, a fim de que a nossa caminhada evolutiva se faça com mais segurança, sem tantas dores e sofrimentos, apenas pelo uso da nossa vontade no bem, pelo bem e para o bem. Mestre Jesus, ao finalizarmos nosso Evangelho de hoje, rogamos tua permissão para que a boa espiritualidade deposite em nossas águas os fluidos com luz, saúde, paz e serenidade que tanto necessitamos para as nossas dores físicas e espirituais. Que possamos repensar nossas ações do dia de hoje para nos fortalecer para um novo amanhecer. Fica conosco, mestre e amigo, que assim seja.